Olá, educandos online, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje com mais uma lista de exercícios racionalismo e empirismo. Questão 1, e a questão 1 é uma questão do Enem. Eu vou logo aqui para o comando. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em. E aí nós vamos para o texto. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida física e culturalmente. Então, nesse contexto, a investigação científica consiste em item A. Expor a essência da verdade e resolver definitivamente as disputas teóricas ainda existentes. Com certeza não, né? Porque a intenção não é acabar com disputas, já que faz parte da própria filosofia o questionamento. Item B. Oferecer a última palavra acerca das coisas que existem e ocupar o lugar que outrora foi da filosofia. Mais uma vez aí, né, a reflexão, esse colocar a última palavra é que invalida aqui o nosso item. Como se a gente pudesse encerrar a discussão. Não é essa a intenção da investigação científica. Item C. A expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam progresso. Aqui sim. Tanto é que esse período da filosofia ele é altamente influenciado que pelo método científico. E há mesmo essa confiança forte na razão, essa certeza de que a razão ela é capaz de libertar o homem. Bacon dizia que saber é poder. E ele via essa questão de dominar a natureza para colocá-la a serviço do ser humano. René Descartes também tem essa visão de que a natureza ela deve ser possuída pelo homem, dominada pelo homem, para que ele possa usá-la em seu benefício, em benefício da humanidade. Então, o conhecimento científico ele é o quê? Ele se torna essa expressão, esse modelo para a ciência, mas também para outras áreas que querem atingir o progresso, que querem chegar ao progresso. E ele atinge a própria filosofia, né, que vai. René Descartes é um desses que vai dizer que a razão é capaz de conhecer, mas essa razão ela precisa de um método. E aí ele está influenciado pelo método de Galileu Galilei. Tá? Então a ciência ela propõe ser modelo para outras áreas. E tem de explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Essa não é a finalidade, né? Embora ela vá ser modelo, ela não está para destruir outros tipos de discursos. Item E. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Com certeza não. É pelo que a gente viu no texto, há o desejo de progredir, de colocar a natureza para servir ao homem. Não há essa pretensão de pôr um ponto final em debates, que é o que a gente tem visto aqui nos vários itens. Questão 2. O comando diz assim, mais uma questão do Enem, né? Segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? E olha, nós vamos ler um texto do David Hume. David Hume, que é um empirista. Se você souber disso aqui, você não precisaria nem ler o texto, porque você conseguiria resolver numa boa, lembrando que Hume é empirista. Mas vamos ao texto. Ainda Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo.
Nenhum objeto jamais revela, pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão, e tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Então, aqui está a palavra marcante, experiência. Para um empirista, o conhecimento ele deriva da experiência. Não é possível chegar a algum conhecimento sobre o mundo sem que se vivencie. Então, item A potência inata da mente. Não, nós acabamos de dizer o que é preciso experiência. A nossa razão, e tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência. Item B, a revelação da inspiração divina. A gente poderia se confundir porque o texto começa falando de Adão, né, da experiência de Adão. Então, isso aqui pode ser uma pegadinha para você. Então, muito cuidado, porque a questão coloca um distrator aqui que tem a ver com a questão, mas que não tem a ver com o conteúdo, com a ideia que o Hume vai nos defender aqui, enquanto empirista. Item C, o estudo das tradições filosóficas. Também não. Item D, a vivência dos fenômenos do mundo. Esse é o nosso item correto, que está aqui no final. Olha, não, só de olhar o fogo, não dava para concluir que ele poderia causar algo no ser humano. Só de você olhar a água, não dá para perceber que ela poderia sufocar. É o que vem dizendo no início do texto. A gente não consegue concluir, a não ser que a gente faça o quê? Que a gente experimente. Que a gente tenha a vivência dos fenômenos do mundo. Ok? Item D. Ou item E, o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Não, o Hume está falando o quê? Que é necessário a experiência, são necessárias as vivências. E não o desenvolvimento desse raciocínio abstrato. Sem experiência, não há conhecimento. Mais uma vez, o David Hume é uma questão bem similar à anterior, bem parecida mesmo. Depreende-se deste excerto da obra de Hume que o conhecimento tem a sua gênese na. De novo, qual é a origem do conhecimento? A gênese é origem. Quando analisamos nossos pensamentos ou ideias, por mais complexos e sublimes que sejam, sempre descobrimos que se resolvem em ideias simples, que são cópias de uma sensação ou sentimento anterior. Mesmo as ideias que, à primeira vista, parecem mais afastadas dessa origem, mostram a um exame mais atento ser derivadas delas. Então vamos lá os itens. Item A, convicção inata. Mas isso aqui o empirista não defende, né? Porque para o empirista todo conhecimento começa com a experiência. E Hume já nos falou isso na questão anterior, inclusive. Item B, dimensão a priorística. Também não, porque a priorística, né, vem de a priori, da ideia de algo anterior a qualquer experiência. Item C, elaboração do intelecto. Não, porque eu preciso de quê? Da experiência. O texto nos diz que a origem das nossas ideias vem da onde? Da experiência, de uma sensação ou de um sentimento anterior. Item D, percepção dos sentidos. É isso que defende o Hume, defendem os demais empiristas. Todo o conhecimento ele passa o quê? Pelos sentidos, pela experiência sensível, que é o que? A experiência dos sentidos. Item E, realidade transcendental, também não entra aqui. Vem depois, né, com a filosofia kantiana. Questão 4. Mais uma questão sobre Hume. E aí a questão 4, o comando também é uma questão do Enem. O comando nos diz: Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que. E aí vamos ver aqui o nosso texto. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos. E a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos.
Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos e podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo, né, entre pensamento e impressão ao considerar que os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. O item A é a nossa resposta. Onde é que está isso? Na primeira frase do texto. Todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Então, tudo depende dos conteúdos que nós recebemos da sensação, dos sentidos, da experiência. Item B, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Não é isso que representa o vínculo, a ligação entre pensamento e impressão. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Também não é a isso que se refere. Item D, os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Não, os sentimentos eles apenas vão trazer, eles são também a fonte dessas ideias. Item E, as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Esse fonte específica aqui é o que acaba com o nosso item. Então, tenha muito cuidado com essas palavras que reduzem, né, como esse aqui, como fonte específica. No período moderno, emergiu uma escola filosófica que pôs em questão as concepções inatistas e metafísicas de conhecimento. Para os filósofos partidários dessa escola, o conhecimento é sempre decorrente da experiência, jamais podendo existir ideias inatas. O nome dessa corrente filosófica, bem como o nome de um de seus filósofos representativos, são, respectivamente. Então, qual é essa corrente filosófica que pôs em questão as concepções inatistas e metafísicas? É justamente a outra corrente que nós temos estudado e resolvido as questões, é o empirismo e o seu representante aqui, John Locke. Ele que vai se opor à concepção aí de ideias inatas. Para ele, todo conhecimento, para os empiristas, deriva dos sentidos, deriva da experiência. Ou, juntando os dois, né, da experiência sensível, da experiência sensorial. Então, você pode aí baixar a lista de exercícios que está aí na descrição do vídeo. Deixa o seu like para nos ajudar a chegar a outras pessoas. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal para ter acesso a outros vídeos. E obrigada pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo.